estar e, portanto, agradeço o convite para vir participar na apresentação deste livro. Para um editor, é muito ingrato falar de livros com cariz técnico. Para a gente falar de livros com cariz técnico era preciso ser tão bom como os autores. E se fosse tão bom como os autores, éramos nós os autores, não eram eles. E, portanto, eu não vou falar do livro. Está aqui o Eduardo Moreira, à esquerda na mesa, que está, certamente, garantidamente, muito mais habilitado a falar deste livro do que eu só queria falar um bocadinho do processo de elaboração deste livro e do autor, que é vosso conhecido. Eu só conheci pessoalmente hoje, até aqui trocamos mensagens, falamos pelo telefone, pessoalmente só nos conhecemos hoje, porque estamos distantes fisicamente, mas quando o Luís me apresentou a ideia deste livro, chamou-me logo a atenção o título, porque as pessoas falam muito na área do treino dos vários momentos do jogo, e ele foi arranjar este título, o sexto momento do jogo, que tem a ver com a parte mental, que é hoje em dia cada vez mais importante nas nossas vidas e no desporto, e então no futebol nem se fala. E eu fui muito amigo do professor Manuel Sérgio, que era uma das grandes referências nesta área, que ele chamou na sua tese Motricidade Humana, e que deu origem a que a faculdade se chamasse de Motricidade Humana, em que olha para o homem como um todo e não as suas várias componentes em separado, o mesmo para o treino, depois isso vem a ser desenvolvido. E quando o Luís me falou de sexto momento do jogo, eu tive a curiosidade de perceber, e realmente acho muito interessante que se desenvolva através de estudos e de investigações e de conclusões que são tiradas e da experiência também, que se desenvolva bem esta área. A nossa editora, a Prime Books, é uma editora que tem feito grandes apostas na edição de livros técnicos ligados ao desporto e ao futebol particularmente. E, portanto, deve ter sido essa a razão que levou o Luís a contactar a Prime Books, a contactar-me pessoalmente, que sou o principal responsável pela editora, e, portanto, ele foi certamente por conhecer esse nosso catálogo e esse nosso trabalho de mais de 15 anos na edição de muito tipo de livros, porque em Portugal as editoras não há editoras especializadas, são todas generalistas, porque o mercado é pequeno e todas têm que ir aqui, vamos pôr assim. E nós começámos com a edição de futebol na área das biografias, primeiro o Jardel, depois o Deco, de memórias, Boloni, Mourinho, por aí fora. Até que um dia houve um vosso colega, filho do Kim, que foi campeão do Porto, e eu penso que ele também se chama Joaquim Pedro, que trabalhava nas camadas jovens do Porto, e apareceu com a ideia de editar a tese, que era sobre o trabalho do Carlos Brito no Rio Ave, que era como se treina com o modelo de jogo. E eu achei aquilo interessante e resolvi experimentar, arriscar essa edição, que teve bastante sucesso, e esse foi o pontapé de saída para ter editado até hoje, eu acho que posso dizer, dezenas de livros na área técnica de futebol. Portanto, este livro insere-se para nós nessa área, é um contributo para ajudar os treinadores, quer amadores, quer profissionais, quer da formação, quer da elite, a entenderem o jogador e o jogo numa perspectiva que está para além daquela que é normalmente a básica do jogo. Não sei se estou a dizer algo mais neira, estou a ser mais ou menos correto, mas aquilo que mais apreciei, primeiro, o conceito, e depois a pessoa do autor, de uma grande disponibilidade, de uma grande, eu digo disponibilidade para aceitar sugestões. Há muitos autores, ao contrário do que a gente pensa, que eles acham que sabem tudo. E eu até vos posso contar uma história que é ao contrário e as pessoas acham que essa pessoa sabe tudo, e refiro ao Zé Mourinho, quando estava a trabalhar com ele
a edição do livro, fui uma vez almoçar a Setúbal e levei-lhe a capa e a paginação do livro para ele ver, porque eu sempre entendi que se o visado se identificasse bem com o livro, estamos a falar graficamente e não do conteúdo, se identificasse bem, esse livro teria mais probabilidades de ter sucesso. E eu lá expliquei porque é que achava que a capa devia ser assim, o conteúdo assado, e ele chegou ao fim, era treinador do Porto à época ainda, e chegou ao fim e disse-me: mas tu achas que eu alguma vez te vou pedir ajuda para fazer a equipa do Porto? Ou seja, edição tu é que sabes, se que é assim, para mim é assim. Mas nem todos os autores são assim. Há muitos que, sem terem metade do prestígio da notoriedade do Zé Mourinho, acham que eles é que sabem como é que é. Neste caso, esta capa, e eu vou fechar, esta capa até foi proposta do autor. Não sei quem é que... Se foi a inteligência artificial, se o que é que foi, estou a brincar. Não, mas a ideia foi lá parar. A ideia foi do autor. Às vezes, hoje em dia, as pessoas não sabem, fala-se muito em inteligência artificial. E, para vocês terem uma ideia, porque isto é curioso, não vem a propósito deste livro, mas é curioso, e a gente gosta de partilhar estas coisas. Este Gonçalo é o designer gráfico que trabalha com a Prime Books. Ele fez esta capa, vamos lá ver, ele marketizou esta capa porque a ideia até foi do Luís. Mas, por causa da inteligência artificial, eu aqui há dias disse: vamos estar a experimentar pôr uma inteligência artificial a fazer aqui um livro. Porque ele é muito ligado às tecnologias. Eu não percebo nada de inteligência artificial. Sei que há uma coisa que é o chat GPT, mas não usei aquilo. A nota nova é que usa. E estava o Gyökeres para sair do Sporting, peço desculpa, mas em altíssima ainda, depois saiu da forma que saiu, e nós pedimos ao chat GPT que escrevesse um livro sobre o percurso do Gyökeres no Sporting. E a primeira coisa que me apareceu foi um índice espetacularmente bem feito. E depois o texto. Queremos mais, estes caracteres não chegam. E tipo enchia pneus. E portanto, também se podem fazer capas assim, quero isto assim, assado, etc. E aparece. Um dia destes não há autores nem há editores, a inteligência artificial faz tudo de uma ponta à outra, depois não sei quem é que vai apresentar os livros. Deve vir um computador aqui para este lugar a fazer a apresentação. Portanto, parabéns ao Luís pelo trabalho, e especialmente é uma coisa que muito sensibiliza pela forma como se dedica ao trabalho que desenvolveu. Para ele, eu costumo dizer que um livro é sempre filho de um autor e de uma editora. Portanto, um pai e de uma mãe, se quisermos pôr assim. E é preciso que ambos se orgulhem muito do filho que puseram no mundo, neste caso é este livro. Ele, desde o princípio, que tem muito orgulho, e levou-me a mim a entusiasmar-me pela edição e a ter hoje muito orgulho no livro que aqui está e no facto de poder estar aqui com tanta gente, por consideração a ele, claro, aqui a assistir a esta apresentação. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e parabéns por serem amigos de quem são. Boa noite a todos. Bem-vindos e, em primeiro lugar, agradecer ao Luís pelo convite. É uma pessoa especial para mim e não vou esconder. Nós no futebol e ao longo dos anos, e já lá vão quase 2 décadas ou mais de 2 décadas, conhecemos sempre muita gente e lidamos sempre com muita gente, quer no percurso como treinadores, quer no percurso também como formadores de treinadores. E eu tive o prazer e o privilégio de cruzar-me com o Luís e, partilhando aqui inicialmente uma curiosidade, nós conhecemos estávamos a fazer as contas há bocadinho, estamos há 5, 6 anos, mas é a primeira vez que nós estamos pessoalmente um com o outro. E é a primeira vez que eu conheço pessoalmente e o Luís me conhece pessoalmente também. E, no entanto, e pelo caminho, realizámos muito trabalho, desenvolvemos uma amizade também muito boa, e isto para dizer que às vezes a distância não tem tanto a ver com essas questões de estarmos longe ou perto, mas tem a ver com aquilo que realmente faz com que as pessoas se unam e faz com que as pessoas se identifiquem. E fazendo esse transfer precisamente para o livro.
eu estou cá na qualidade de treinador de futebol, e é verdade que nós hoje em dia ouvimos muitos nomes, muitas expressões diferentes, algumas delas muito criativas até, mas andamos todos no fundo a dizer a mesma coisa e andamos todos no fundo a falar sobre o mesmo jogo. E esta questão que o Luís traz neste livro e que chama de sexto momento do jogo, porque já há 5 que estão mais ou menos uniformizados e concebidos, e eu não vou estar a entrar em grandes pormenores relativamente a essas questões mais técnicas, mas não deixa de ser, como já se falou aqui, um jogo jogado por pessoas e treinado por pessoas, dirigido por pessoas, arbitrado por pessoas. E portanto as pessoas têm emoções, têm estados de espírito, têm personalidades, têm formas de estar. E o Luís traz aqui uma leitura muito profunda que fazia falta hoje em dia ao futebol, porque nós cada vez mais formatamos jogadores, cada vez mais queremos pessoas também formatadas, cada vez mais temos mais pressa para chegar àquilo que é o objetivo final e atropelamos pelo meio determinadas questões que são fundamentais. E o Luís, através deste livro, traz-nos a nós treinadores e não só, uma perspectiva enquadrada, uma perspectiva ponderada e uma perspectiva muito interessante sobre aquilo que é lidar com pessoas no dia a dia, neste caso no futebol, na nossa atividade, no nosso mundo, mas que transcende muito mais. Vocês neste livro vão conseguir encontrar várias questões que têm paralelo para o mundo empresarial, para outros mundos onde as pessoas também coabitam. E isso demonstra aquilo que é a grandeza do futebol, demonstra aquilo que é a grandeza do Luís por ir em busca desta questão que sempre existiu, mas que tem sido esquecida ao longo dos tempos e cada vez mais. E portanto, dar-te os parabéns por teres investido nisto, por teres tido a coragem para te tirares a uma situação destas e depois pela qualidade que demonstras desde o início do livro até ao final na sua operacionalização, naquilo que nós treinadores muitas das vezes gostamos de ver, que é, isto é muito bonito, fala-se muito bem palavras giras, mas como é que eu faço isto no campo e como é que eu levo isto para a prática? E foi assim que começou a nossa prática, a nossa relação. Uma das atividades que eu desenvolvo com os treinadores é mentorar treinadores, fazer mentoria a treinadores. Foi nesse contexto que eu conheci o Luís, um rapaz e um treinador jovem, extremamente interessado, extremamente curioso, e é uma das principais características de qualquer treinador, e eu diria até de qualquer pessoa. Quando as pessoas perdem a curiosidade, uma fatia grande daquilo que é a sua evolução fica pelo caminho. E nós começamos a trabalhar nesse modelo, um início primeiramente mais pessoal para desconstruir aquilo que era a pessoa Luís, o pai Luís, o filho Luís, e depois sim chegarmos à pessoa que treina e ao treinador. Esse trabalho foi feito durante um ano, e para mim é um motivo de orgulho. Eu disse isto na altura que tu me convidaste, porque realmente não tem a ver com aquilo que é o trabalho desenvolvido, tem a ver com a relação que nós criamos e até onde é que esta curiosidade boa e positiva nos pode levar. E acredito sinceramente que isto é o pontapé de saída para muito mais coisas e muito boas, e que com certeza orgulhará toda a gente que se tem cruzado contigo ao longo do caminho. O livro fala essencialmente de vetores como intenção, execução, reação e identidade. Fala sobre a frequência mental. E eu digo isto também muitas vezes nos cursos de treinadores. Estas expressões
Muitas das vezes nós agarramos a rótulos, agarramos a palavras mais ou menos caras, e há muito aquela ideia de que as pessoas muitas vezes acham que e entendem, eu sou inteligente. Então quando ouço alguém a dizer uma palavra que eu não conheço ou algo que eu não conheça, essa pessoa é mais inteligente que eu, certeza absoluta. Há muito esse princípio. Mas o que é certo é que é preciso nomear as coisas, é preciso pôr um nome nas coisas. E o Luís fê-lo para falar de algo que é fundamental na minha atividade e na atividade praticamente de toda a gente, arrisco a dizer, que está nesta sala. Porque não há ninguém que não lide com pessoas, não há ninguém que não tenha que gerir pessoas. Mesmo as nossas relações familiares, mesmo as nossas relações laborais, mesmo as nossas relações sociais, de amizade, há papéis a desempenhar. E há, quer queiramos ou não, hierarquias a desempenhar. E eu tanto tenho que saber estar no papel de pai, como a seguir tenho que saber estar no papel de filho, como a seguir sou o líder de uma equipa, como a seguir sou o funcionário de uma empresa. E portanto, se nós não temos as ferramentas necessárias e não conhecemos aquilo que é o objeto de trabalho fundamental e essencial que é o ser humano, vamos ser excelentes operacionalizadores, mas vamos perceber muito pouco daquilo que é fazer com que as pessoas melhorem e que as pessoas sejam cada vez mais e cada vez melhor. E é isto que o livro faz. O livro faz que quem o lê possa ser melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor líder, melhor treinador, porque demonstra claramente e expõe claramente aquilo que são ferramentas fundamentais para que nós saibamos estar de forma íntegra, com princípios, para que possamos nos respeitar uns aos outros e levar, no nosso caso, como treinadores, os outros a transcenderem-se e a serem cada vez melhores. Para isso, o Luís fala nesta questão da frequência mental, que é tão simples quanto isso. Cada um de vocês entrou nesta sala em determinada frequência mental. Cada um de vocês entrou nesta sala com determinado estado de espírito. Nós estamos nesta sala com determinado estado de espírito. E eu, se quiser interagir com cada um de vocês, eu tenho que ler a sala. Eu tenho que saber o que é que se passa à minha frente e como é que aquela pessoa está. E isto exige que, como o Luís refere neste livro, observe mais, fale menos. É quase como aquela expressão, existem duas orelhas e uma boca, não é por acaso. Portanto, ouvir mais, observar mais, para que quando possamos intervir, quando possamos definir um exercício específico no nosso microciclo, e aqui já fui um bocadinho mais técnico, no nosso microciclo semanal, ele seja eficaz, acima de tudo. Nós, treinadores, andamos sempre atrás da eficácia técnica, mas a eficácia humana, muitas das vezes, ultrapassa a técnica. E eu dou-vos este exemplo. Quando uma equipa não consegue fazer aquilo a que se predispõe a fazer, quando uma equipa, por um motivo ou por outro, nós usamos a linguagem na gíria, não está a dar, não está a sair, o que é que fica? Fica a pessoa que joga, fica a entrega. Aquilo que vocês, todos nós já ouvimos falar. A entrega, a raça, o compromisso. É disto que se trata este livro. Saber ler, saber entender e criar uma metodologia para que se possa ter isso como ponto prioritário. Se a pessoa estiver bem, o jogador vai estar melhor. Se o pai estiver bem, a filha vai estar melhor. Se o marido estiver bem, a esposa vai estar melhor. E portanto é este o ponto de partida do individual para o coletivo. E ele guia-nos ao longo do livro por todo esse processo que o treinador precisa desempenhar para que isso possa ser tornada uma realidade. Fala também de um ponto fundamental, se me estiver a alongar muito, dás-me uma cotovelada, não há amarelos aqui.
fala também de um ponto fundamental para estas questões que tem a ver com o contexto. E o contexto interfere muito naquilo que é o estado de espírito e naquilo que é a tal frequência mental da pessoa que joga ou da pessoa que treina, da pessoa que arbitra e da pessoa que dirige. Jogadores em contexto, por exemplo, jogadores em contexto amador, trabalham todo o dia, vão treinar à noite, por uma questão de paixão, por uma questão de gosto. O dia corre mal, se o treinador só se preocupa exclusivamente com aquilo que são as tarefas daquele treino, o rendimento que é preciso atingir, os resultados que é preciso atingir, as regras que é preciso cumprir em determinado exercício para que aquilo seja tudo direitinho conforme o treinador planeou e tal, não vai resultar, porque se o dia foi mau do jogador, o treino tem que ser adaptado. Eu, ao longo do meu percurso, eu treinei em todas as realidades, desde futebol de formação dos mais pequeninos, até Primeira Liga, até contexto de seleção distrital, e portanto esta questão do contexto afeta e afeta muito. Eu vivi várias histórias, várias situações, cometi muitos erros, porque não tive como prioridade, porque não me preocupei primeiro com a pessoa e só depois com as minhas coisas de treinador, como eu costumo dizer. E o Luís, ao longo desta mentoria que nós fomos fazendo e ao longo da relação que fomos mantendo, a curiosidade dele em termos não só do método de treino, da definição do modelo de jogo, mas acima de tudo as preocupações que ele sempre revelou dos porquês. Nós treinadores, e acho que isto até podia fazer paralelo com outras áreas, mas nós treinadores andamos sempre com estas perguntas na cabeça e são perguntas muito simples. Quem, quando, como, porquê e aonde? E estas perguntas, se nós tivermos isto como referencial, servem para nós criarmos exercício, sim. Servem para nós definirmos estratégias para jogar contra o adversário A ou B, certo? Servem para nós atacarmos de uma forma ou de outra, perfeito. Mas servem acima de tudo com quem é que eu vou falar, quando é que eu vou falar, como é que eu vou falar, aonde é que eu vou falar. Isto tem uma interferência brutal naquilo que é o processo de treino e no processo de jogo e no processo de liderança. E mais uma vez, primeiro de uma forma mais teórica no livro, que depois faz questão de demonstrar isto ao longo do microciclo com exercícios adaptados, com exercícios contextualizados, mas tem muito a ver também com este facto. O Luís, se tiver um dia mau, péssimo, terrível, e nesse dia for dar um treino e tiver que ter uma palestra para os jogadores, para os levantar porque eles estão maus, péssimos, horríveis, se o Luís não se prepara, se o Luís não tira, nem que sejam 5 minutos, para respirar fundo, que é estas ferramentas que tem aqui, para respirar fundo e para servir quem tem à sua frente, o líder serve, vai-se espalhar ao comprido. Vai-se espalhar ao comprido. Porque nós, quando não sabemos o que temos para dizer, vocês já devem ter percebido isso, com certeza, ou até passado por isso. Eu, com certeza, já passei. Nós, quando não sabemos o que é que devemos dizer, temos tendência para falar muito. E quando falamos muito, só nos ouvimos a nós. Mas nós, cada vez que falamos para alguém, a não ser que estejamos a ter um monólogo ou que estejamos em frente ao espelho a treinar qualquer coisa. Porque senão nós estamos a falar para alguém. E a comunicação eficaz é aquilo que eu digo que produz um efeito. Vamos errar, vai produzir um efeito que nós não queremos? Vai, mas ao menos já sabemos. Porquê? Porque produziu um efeito. Porque se nem sequer efeito produz, então nós estamos a falar sozinhos. Logo estamos a liderar sozinhos. Logo não lemos estas situações que o Luís fala no livro
da intenção, da execução, da reação e da identidade. E portanto, reparem, até a questão da linguagem interfere nisto. Eu, ao ler este livro, recordei de vários episódios da minha carreira até agora, está longíssimo para terminar, da minha carreira até agora, com algumas experiências, e é engraçado que muitas delas encaixam em algumas situações destas. Nós, por exemplo, quando treinamos no estrangeiro, não dominando a língua, o que nos fica é a nossa intenção. Porque a intenção não é só de... A intenção é a nossa forma de estar. Se vocês sabem, o líder é o primeiro a chegar-se à frente, é o último a sair. Essas coisas existem ou falam-se. Porquê? Porque deixam uma marca visual. Vê-se. E nós, quando não falamos, quando nós não dominamos a língua, a única coisa que nos resta é o nosso comportamento. E vai ter que ser o nosso comportamento que vai criar a tal identidade, que vai provocar as tais reações. Muito rapidamente, quando eu estive a primeira vez em França, dominava muito pouco do francês, era o básico. E nós fomos para a França com o objetivo de ser campeões nacionais, portanto tínhamos que ganhar em todo lado e pelo caminho. A cultura francesa e a forma de estar francesa é diferente, muito diferente da nossa, e a cultura futebolística francesa também é muito diferente da nossa. Ora, não dominando a língua, havia uma forma de estar no treino, e uma forma de liderar os exercícios, e uma forma de comunicar entre nós, que teria que ser muito mais não verbal do que propriamente verbal, que é para não meterem trabalhos e não dizer coisas, ou tentar dizer coisas que pudesse correr mal. Mas acima de tudo era esta mentalidade que o Luís também fala no livro, que é: eu quero incutir algo nesta equipe, eu quero passar, terminar, tudo começa com os princípios, e não é os princípios sobre princípios e não sei o quê. É os princípios de vida, o propósito, de que forma é que nós estamos lá, o que é que nós estamos lá a fazer, para que é que nós estamos aqui. E nós estávamos, nesse caso, estávamos lá para ser campeões. Então fizemos uma pré-época muito boa, ganhamos vários jogos, a equipa a crescer, sim senhora, tudo direitinho. Primeiro jogo da época, jogamos em casa contra o Lille, empatamos 1-1. Ora, para nós, equipa técnica, empatar em casa 1-1 não é um resultado condizente com uma equipa que quer ser campeã e quer subir, empatar que seja forte. Como não dominávamos a língua em condições, tivemos que mudar radicalmente a nossa forma de estar no treino. Mais fechados, mais distantes, uma cara mais cerrada, pouco feedback positivo relativamente àquilo que antes era reconhecido como um trabalho positivo, pouco também feedback negativo para afundar, porque o objetivo também não era afundá-los mais, e portanto aquilo foi estranho. Foi estranho ao ponto dos capitães, quase perto do final dessa semana, virem ter connosco e perguntar o que é que se estava a passar ali, porque eles não estavam a perceber, ninguém estava a entender o porquê daquele comportamento, o porquê daquela postura. E isto foi para criar a oportunidade perfeita para nós plantarmos a intenção. Nós estamos cá para ser campeões. Isto para ser campeão não serve, não é normal. E a cara de quem ganha não é a mesma de quem perde. Portanto, empatar em casa é isto. E a partir daí essa intenção foi plantada. E foi percebida, foi entendida e seguiu o seu rumo. Portanto, muito daquilo que está neste livro serve para o futebol, serve para as pessoas, e é com muito prazer e com muito orgulho genuíno, que te dou os meus parabéns, que tenho o prazer e o privilégio de ser teu amigo, e acho que, sem modéstias, acho que deves sentir orgulhoso pelo homem que és, pelo autor que és, pelo pai que és,
pelo filho que és e pelo marido que vais ter. Muito mais saudável de uma maneira que entra realmente dentro delas. Do que eu inventar que sou um treinador porque gosto muito de posse de bola e e depois isso não está em mim. Eu não sou esse tipo de treinador, eu não sou esse tipo de pessoa. E a mensagem não entra, claro, não entra. Então quando nós somos verdadeiros com aquilo que somos e para aquilo que nós queremos dentro do jogo, a mensagem sai de uma maneira muito mais clara e os nossos atletas conseguem realmente perceber o que nós queremos. Porque o que nós queremos é simplesmente o que nós somos. E essa foi a segunda batalha que eu tive. Depois de eu saber como é que eu iria materializar, surgiram as primeiras reflexões, os primeiros esboços críticos daquilo que eu queria, sobre a minha identidade e sobre aquilo que era o meu modelo de jogo. E eu aprendi que o meu modelo de jogo, a minha identidade, a ter a ver comigo, tinha que oferecer. Eu sou uma pessoa de oferecer. Quem me dá, recebe. E aquilo que eu posso oferecer, eu ofereço. E acho que não está ninguém nesta plateia que não tenha recebido nada de mim. Acho que todos vocês se lembram de alguma coisa que eu vos dei. Tenho a certeza absoluta. O que eu oferecer, para mim, é algo que está intrínseco a mim e será sempre assim. Nem que seja um bom dia com um sorriso, um abraço, amor, carinho, consideração, mas acima de tudo, para quem eu ainda não conheço, pelo menos eu respeito. Okay? E isso foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu pensei assim, o que é que eu vou oferecer enquanto treinador? O que é que eu vou oferecer ao futebol? O que é que eu vou oferecer aos meus atletas? O que é que eu vou oferecer ao meu clube? O que é que eu vou oferecer ao meu jogo? Ok? E então comecei, como é óbvio, nos princípios, naquilo que é o meu modelo de jogo, naquilo que é as minhas ideias para o jogo, consoante aquilo que eu era para as minhas equipas. Eu comecei a pensar cada vez mais fundo e já dentro de contextos. Contextos estes desde Oliveira do Hospital, Moreirense, São Romão, Clube Desportivo de Gouveia, durante estes 10 anos de treino, e todos eles esbatiam num problema que para mim era difícil de lidar, que era o estado emocional e mental da equipa. Ou seja, todos os contextos tinham o seu percurso competitivo, cada equipa era uma equipa, tínhamos um modelo para uma equipa, como tínhamos um modelo para outra, realidades diferentes, objetivos diferentes, escalões diferentes, mas todos eles batiam num ponto crucial, que era o lado emocional do jogo. Batia sempre aí. Porquê? Porque um treinador tem a mania que tem que controlar tudo. Mas nós não conseguimos controlar tudo. Porque nós temos os momentos do jogo que servem para nós controlarmos tudo, desde como temos a bola, quando não temos a bola, quando transitamos, ofensivamente, quando transitamos defensivamente, que é quando ganhamos a bola e quando a perdemos, as próprias bolas paradas. Mas este lado mental era difícil, porque o Pedro está ali em cima, mas vinha maluco da cabeça no dia de treino, no dia de jogo, era expulso aos 2 minutos e eu nem sequer tinha trabalhado aquilo. E agora vou jogar com 10 e não controlei isso, não controlei o Pedro, não controlei nada. Tal como o Odeco, que chama filho da mãe ali ao Miguel, e o Miguel passa-se da marmita e já vai pensar a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, e de repente já está o avançado a passar por ele e já foste. Nós não controlamos algumas situações que se passam em campo, na bancada, um erro de um árbitro, e esse caos que o próprio jogo nos dá leva-nos a pensar que nós não somos nada. Nós trabalhamos uma semana inteira para depois, um momento intrínseco ao jogo, acabar por influenciá-lo de uma maneira completamente brutal. E então, como eu tinha esse hábito de tentar controlar tudo, lembrei-me, ok, então isto tem que ser diferente. Eu não vou conseguir controlar, mas se eu controlar 30% daquilo que é esse lado mental, então eu vou trabalhá-lo. Então a ideia foi essa, foi conseguir construir em treino, trabalhar dentro do próprio microciclo, esta vertente emocional. Como? Primeiro vocês tinham que ter o alemão connosco. O alemão era o meu sexto momento. Eu dizia, vamos ter um jogo difícil, ambiente difícil, por favor, chega ali àquele jogo cozido, mata a cabeça ao Samu, porque senão ele vai ser expulso. Eu não me sou titular hoje
que aquele ambiente vai ser duro e tu tens que lixar a cabeça e ele nem vai perceber porquê. Pronto. E isto é treinável. Isto é treinável. Só que às vezes as pessoas pensam que é do nada. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, em Gouveia, quando ganhámos 1-0 em Gouveia, eu lembro perfeitamente que aquilo que eu falei no balneário foi uma coisa tática e a segunda foi: malta, vamos ter sorte, vamos sofrer muito, vocês vão ficar frustrados, mas acreditem, o Gouveia vai sair daí frustrado, não vai conseguir fazer golo e nós, através da frustração da própria equipa, vamos conseguir ganhar o jogo. Malta, verdade ou mentira? Ok? Vocês pensavam que estavam a trabalhar o quê? Eu estava a dizer aquilo porque sim, havia um sexto momento, há algo mais. E esse momento tem que ser trabalhado e tem que ser vivido também no treino, porque se nós conseguimos fazê-lo e se nós vamos conseguir trabalhá-lo, então tenho certeza que dentro do jogo nós vamos ser melhores e nós vamos acompanhar esse mesmo estímulo que levamos em treino. Porque, acreditem, eu acredito muito que o sentimento também pode ser treinável. Ok? E isto é um princípio que eu levo para a vida: é: o sentimento é treinável. Porquê? Porque o ser humano é um ser que se emociona, que tem percepções, que tem muitas emoções e pode estar a viver essas próprias emoções em jogo, mas também na própria vida fora do jogo, que depois influenciam consequentemente o jogo. Ok? Para acabar, acreditem que eu levo o lado humano muito a sério. Acreditem que, para mim, um sorriso do jogador vale mais que um golo. Acreditem que, para mim, ver um adepto a fechar a bancada com um filho vale muito para mim. E saber que hoje não estou a treinar e olhar para todos os meus jogadores e serem todos os meus amigos vale ainda muito mais do que qualquer taça, qualquer medalha, qualquer tipo de situações. Ok? Porque de 200 jogadores, se calhar um vai chegar à Liga 3. Nem digo ao Real Madrid, digo à Liga 3. Mas todos eles vão ter uma vida profissional. E se nós não trabalharmos esse lado humano, para que eles sejam melhores, nunca na vida eles vão ganhar essas ferramentas através do futebol se ele fosse diferente. Ok? Por isso agradeço a todos os meus atletas, a todos os meus dirigentes, a todas as pessoas que convivem connosco diariamente, a todos os meus amigos, por tudo o que me dão e por tudo o que vos possa dar. Ok? Para finalizar, deixar os meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui hoje, a Jaime, por ter acreditado no projeto, por desde o primeiro dia dizer-me assim: Luís, acredito em ti, vamos fazê-lo, toma um contrato para assinar, siga. E eu, vamos. Ao Mr. Eduardo, por dizer-lhe assim: Mister, preciso que vejas só, vão fazer a apresentação do livro. Ele dizer-me: quando, onde, a que horas, siga, vamos. Ok? Dizer à minha família: eu vou fazer um livro, vou-me lançar nisto, o que é que vocês acham? Precisas de dinheiro? Ok? A minha namorada, que levou comigo não sei quantos meses, pim, ela só dizia: nunca mais chega sábado para acabar isto. A minha filha, que pedia para brincar, e eu, não, tenho que continuar, porque senão o Jaime vai-me tramar e ele quer que em agosto esteja pronto. E a minha filha, anda a brincar comigo. E eu não podia. Malta, era só para juntar um bocadinho, era só para falar um bocadinho daquilo que vocês também já sabiam sobre mim. Se tiverem curiosidade, comprem um livro. Se quiserem que eu vos empreste, também vos empresto. Está tudo bem com isso. Obrigado a todos os diretores que aqui estão hoje, a todos os adeptos de São Romão, amigos de profissão, de infância. Vejo ali um espanhol ali ao fundo. Vocês estão a ver aquele senhor ali? Aquele senhor ali é o capitão do Ferrol, há 2 anos. Ex. Aquele senhor ali... Reformado. Ele conheci-o há 3 anos, ele era capitão do Ferrol, da Espanha, está na segunda Liga Espanhola. E eu tive uma conversa com ele muito interessante. E estávamos a ver uns finos, eu, a Alicia, o Lopes, a namorada do Rosella, e eu decidi ter uma conversa com ele porque eu queria saber como é que se treinava em Espanha. Como é que se treinava em Espanha? Porque ele era capitão de uma equipa espanhola e eu tinha essa curiosidade, como é que era o treinador espanhol. E ele disse-me assim:
Luís, estou farto, quero sair do futebol. E ele, porquê? Os treinadores querem sempre a mesma coisa, sempre aquilo, estou farto. Eu gosto muito disto, mas já chega. Verdade ou não, Rosel? Estou farto. E aquilo bateu na minha cabeça. Como é que uma conversa assim do nada, ele me abriu tanto a cabeça do tipo, não pode ser sempre como nós queremos. Às vezes o jogador também tem a sua verdade e nós temos também com ele. E isto também me mudou muito. E numa conversa simples de café, porque a Alice era irmão dele e me disse que era irmão dele, eu decidi beber um café com ele e descobrir uma coisa que não estava à espera, mas fez-me sentir naquele momento, ok? E agradeço também essa conversa, ainda bem que estás aqui hoje. Obrigado também por estares e agradecer ao Nel, que nos aturou durante estes dias, que limpou tudo, que arrumou tudo, que organizou tudo. Organizou um abraço também ali para o Tó, que vai imortalizar este momento. Obrigado, Tó, pela tua paciência também para comigo. Agradecer à Escola Evaristo Nogueira por nos dar emprestar o local. E agradecer-vos a todos. Muito obrigado do fundo do coração, ok?